Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a biblioteca Inquiripai. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre o prompt list, tá? Bem, para que a gente possa, partir para a aula, a primeira coisa que você tem que ter instalado no seu computador é a biblioteca Inquiripai, tá? Então, se você gosta de instalar as coisas na sua máquina, abra aí o seu terminal, tá bom? E rode esse comando pip install Inquiripai. Se você é como eu, que gosta de instalar as coisas no ambiente virtual, então crie seu ambiente virtual, depois ative o seu ambiente virtual. Se der um erro no terminal, é porque não tem a permissão, então tem que fazer a permissão dele. E tem um vídeo bem rápido aí no meu canal explicando como criar e ativar o ambiente virtual, tá bom? Bem, para quem está acompanhando as aulas desde o começo, não é necessário fazer a instalação da biblioteca, porque nós já fizemos tudo isso, tá bom? Bem, dito isso, estamos todos aí com a biblioteca instalada, vamos para a aula de hoje, tá? Eu vou criar aqui um novo arquivo aqui na minha pasta chamada prompt e eu vou chamar de list.py, tá bom? Bem, o que é o prompt list, tá? O list ele vai, gente, nos permitir que a gente dê a opção do usuário, poder escolher alguma opção da nossa lista, tá? E ele também vai poder, como é um terminal, a gente está criando um prompt, interativo, então ele vai poder utilizar a seta, para poder navegar para cima e para baixo da nossa lista e poder escolher a opção desejada, tá? Bem, vamos criar aqui um exemplo bem simples, tá? Então, lembra lá, a gente começa do simples e depois a gente cria algo mais complexo aqui junto, tá? Então, primeiro a gente entende como é que funciona e depois a gente cria algo mais complexo, tá? Bem, bora lá. Da biblioteca Inquiripai, eu quero importar o prompt, tá? Por quê? Porque da biblioteca Inquiripai, tá bom? A gente já utilizou, a gente já aprendeu sobre a parte de Inquire, tá? Então, nós vimos toda a parte de Inquire, agora nós estamos vendo a parte de prompt, tá? Bem, o que eu estou fazendo? Eu estou importando a função prompt, tá bom? Da biblioteca Inquiripai, tá bom? Para quê? Para que a gente possa usar para criar perguntas interativas no nosso terminal, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é definir uma lista de perguntas do nosso usuário, tá? Então, como é que eu defino essa lista? Bem, eu defino uma lista contendo um dicionário com os detalhes de pergunta, tá? Por quê? Porque se eu olhar aqui o meu prompt, eu vou ver que ele espera receber. Então, o meu prompt é o que? Uma função, tá? O def aqui, a palavra reservada do Python para funções. Mas se você não saber que o def é uma palavra reservada do Python, não tem problema, ele já está dizendo para você que isso aqui é o quê? É uma function, é uma função. E ele espera receber o quê? As perguntas, tá bom? Bem, se ele espera receber as perguntas, eu vou criar uma variável chamada perguntas, tá? No nosso caso, como a gente só vai ter uma pergunta, eu vou criar uma variável chamada pergunta, tá? Porque a gente só vai ter uma única pergunta. Eu vou atribuir para dentro dela uma lista de dicionário, tá bom? Lembrando, cada dicionário tem o quê? Os detalhes da pergunta. Então, eu posso ter vários dicionários, porque cada dicionário é uma pergunta, tá bom? Nesse caso, a gente só vai ter uma única pergunta, tá? Bem, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dizer qual é o tipo da minha pergunta, tá bom? É uma lista, tá? Então, eu estou definindo o tipo da pergunta como list. Então, eu estou dizendo que eu vou permitir ao usuário escolher uma opção de uma lista. Bem, segunda coisa que eu vou fazer aqui é definir um nome para armazenar a resposta escolhida pelo usuário, entendeu? Então, eu vou colocar aqui, vou criar como variável id_on. Então, isso aqui, gente, é o que a gente vai usar, tá bom? Para poder recuperar a resposta do usuário. Bem, a segunda coisa que eu vou fazer é passar uma mensagem. Eu vou definir o quê? Uma mensagem para ser exibida para o usuário, tá? Então, eu vou falar aqui, ó, escolha um idioma, tá? Então, o que eu fiz? Eu defini a mensagem que será exibida para o usuário antes de mostrar o quê? As opções. Agora eu vou mostrar as opções para eles, tá? Então,
Aqui eu vou definir o que é a minha lista de perguntas, tá bom? Vou colocar aqui, ó, português, inglês, espanhol e por aí vai, tá? Então, eu estou criando, estou definindo aqui o que é a minha lista de opções que o usuário ele vai poder selecionar. Bem, dito isso, agora eu já tenho já o que é a minha pergunta. Então, eu posso passar essa minha pergunta para dentro do meu prompt, tá bom? Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou exibir a pergunta ao usuário e aí eu vou armazenar a resposta escolhida dentro da minha variável, que eu vou criar aqui chamada resposta. E aí eu posso acessar a resposta escolhida pelo usuário como? Pegando aqui a minha variável resposta e acessando a chave idioma. Mas por quê? Porque dentro dessa chave, ela vai me adicionar o quê? O valor, o que o usuário ele escolheu, tá bom? E aí, a gente vai poder fazer o quê? Dar um print aqui, tá? Então, idioma selecionado. Resposta, idioma. Então, a gente pode ver que o primeiro ele, né, exibe aqui a mensagem, que é escolha um idioma, então, escolha um idioma, e aqui nós temos o quê? A nossa lista de para que o usuário ele possa, né, que eu estou dando aqui como opções para que o usuário possa escolher. Então, nós temos português, inglês e espanhol. E eu posso utilizar a seta para cima e para baixo para percorrer essa lista, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui espanhol, tá bom? Então, o idioma selecionado é espanhol, tá? Então, tudo funcionando. Bora lá. O que mais nós podemos fazer? Nós podemos adicionar um valor padrão, tá bom? Então, bora lá. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, criar aqui o nosso default, que quer dizer que eu vou fazer o que? Eu vou definir, né, como padrão, né, o que vai ser selecionado. E aí eu posso vir aqui e deixar o que? Em inglês aqui, ó. Tá? Então, faltou aqui uma vírgula. Pronto. Bora lá. Pode ver que ele já vem selecionado o quê? O inglês, porque eu já deixei aqui como default, o que como padrão? O inglês. Então, se a pessoa não escolher nada e apertar o Enter, já vai no inglês, tá bom? Mas eu estou dando aqui, deixando como default, mas a pessoa pode vir e escolher as demais, tá? Vamos colocar aqui português, tá? Então, é só mesmo para a gente poder ver, né, que utilizando o default, né, a gente pode estar adicionando um valor padrão, tá bom? Então, a gente pode definir uma opção pré-selecionada para o nosso usuário. Eu estou passando bem rapidamente, gente, porque a gente já vem vendo isso, né? Deixa eu ver quantas aulas. Uma, duas, três, quatro, cinco aulas, né? Então, quem está acompanhando, né, já está cansado, né? Já sabe disso, né? Então, a gente vai passando aqui um pouco mais rápido, né? Conforme vai indo, a gente vai acelerando um pouco, mas não deixando de explicar, né? A gente explica, mas passando um pouco mais rápido, tá? Bem, bora lá. Agora a gente vai exibir diferentes mensagens baseadas no que? Na resposta dada pelo usuário, tá bom? Então a gente pode fazer o quê? A gente podemos, né, tá exibindo mensagens, o que? Personalizadas, dependendo do que? Da escolha do usuário. Como a gente faz isso? Bem, na biblioteca Inquirify, vamos importar o prompt, tá? Bem, vou definir aqui a minha pergunta, tá bom? Então aqui vou ter uma lista de dicionário. O tipo é uma list, porque eu vou dar a opção, né, dele poder escolher da minha lista o que ele deseja. Vou definir o nome da variável que vai ser, né, guardada a resposta do usuário. Então, vai ser plano. A mensagem que vai ser exibida para o usuário. Então, escolha seu plano
de assinatura. E aqui eu vou passar a minha lista, tá? Então, opa, faltou aqui o dois pontos, chave e valor. Então, vai ser básico, prêmio, empresarial. E aqui não é um ponto, é uma vírgula. Feito isso, vou criar uma variável chamada resposta. Vou exibir o nosso prompt, onde está a nossa pergunta, essa D da nossa variável chamada pergunta, tá bom? Bem, agora eu vou verificar se a resposta que se encontra onde? Na nossa chave plano, né? Então, ele vai retornar aqui, né, o que o usuário escolheu. Foi igual ao básico, né? Foi igual o plano básico, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, ó, plano básico, acesso limitado, tá? E aí eu posso até colocar aqui um quê? Um smotzinho para ficar bonitinho na visualização. Se não, se, o que que eu vou fazer? Vou fazer de novo vou fazer uma nova verificação, tá? Se o que o plano que o usuário escolheu foi igual a prêmio, né? Eu acho que a gente já entendeu, né, gente? Eu pego aqui da resposta e eu consigo acessar a chave que eu criei aqui como uma variável para poder guardar o que o usuário escolheu, tá bom? Então, se eu tenho aqui uma chave, eu tenho um valor. O valor é o quê? O que o usuário escolheu. Então, eu pegando aqui a chave, ele me retorna o quê? O valor. E esse valor é o quê? O que o usuário selecionou, tá? Então, se for igual a prêmio, quer dizer que ele escolheu o prêmio, então eu vou dizer aqui, ó, o plano prêmio, acesso preto, tá? E aí a gente coloca aqui um esmotezinho para ficar bonitinho. Se não, bem, se não foi o básico, não foi o prêmio, então foi o empresarial que ele escolheu, né? Então, plano empresarial, solução personalizada para empresas, tá? E aí eu posso colocar aqui um prédiozinho, como se fosse uma empresa, tá? Bem, o que que eu estou fazendo, tá? O que que eu faço nessa parte aqui, tá? Eu vou verificar qual plano o usuário escolheu e exibir a mensagem correspondente, tá? Então, se o usuário ele escolheu o plano básico, o que que eu faço? Eu exibo para ele uma mensagem indicando acesso limitado. Se o usuário escolheu o plano premium, eu vou também exibir uma mensagem indicando que o acesso é o quê? Completo, tá bom? Se o usuário escolheu o plano empresarial, quer dizer que ele não foi nem o básico nem o prêmio, então ele caiu aqui no Elsen, eu vou exibir o quê? Uma mensagem indicando uma solução personalizada, tá bom? Então, bora lá, vamos rodar esse código. Bem, primeiro vamos escolher o básico, tá? Então, plano básico, acesso limitado. Vamos lá, vamos escolher agora o prêmio. Plano prêmio, acesso completo, tá bom? Botou um M aqui, né? Pronto. Agora, empresarial, plano empresarial, solução personalizada para empresas. Então, veja que está funcionando. Então, aqui a gente fez o quê? A gente fez um exemplo bem simples para a gente ver como a gente pode estar exibindo diferentes mensagens baseadas em quê? Na resposta do usuário, tá? Bem, bora continuar, tá?
Que a gente vai fazer agora, Jéssica? Bem, agora a gente vai criar uma lista de opções com dicionário, tá? Então a gente pode estar usando o dicionário para quê? Para armazenar um valor interno diferente do que é exibido. Como assim? Bora lá. Na biblioteca Inquiripy, eu vou importar Prompt. Novamente, vou criar o quê? Minha pergunta. Então, dentro da minha variável pergunta, eu estou atribuindo uma lista de dicionário. Cada dicionário eu vou ter os detalhes da minha pergunta, tá? Como, por exemplo, o tipo. O tipo é o quê? É list, tá? É uma lista. Eu estou definindo que o tipo da pergunta é como list. Quer dizer o quê? Que eu vou exibir uma lista de opções para o usuário escolher. Bem, no name é o nome da variável que eu vou estar guardando a resposta. Então, eu estou definindo o quê? O nome para armazenar o quê? A resposta escolhida pelo usuário. Esse nome será usado para acessar o quê? A resposta depois, tá? Bem, agora eu vou definir o quê? A mensagem que vai ser o quê? Exibida para o usuário. Escolha sua moeda. Então, agora o que eu estou fazendo? Eu estou definindo a mensagem que será o quê? Exibida ao usuário antes de mostrar as opções definidas, tá? Por fim, agora sim, nós vamos aqui na parte o que da lista. Então, a gente vai criar o quê? Uma lista. Então, a gente vai definir aqui a nossa lista. Só presta atenção, eu vou ter uma lista, tá bom? De chave de dicionário. Então, eu tenho aqui uma lista de dicionário. O que eu estou fazendo, tá bom? Eu vou ter uma lista de opções de moedas disponível para o usuário selecionar. Cada moeda vai ter o quê? Vai ter um name, o que será exibido para o usuário, tá bom? E vai ter o quê também? Um velho, tá bom? Que isso vai ser o quê? Isso vai ser o que será armazenado como resposta. Vamos entender, tá bom? No name vai ser o que vai ser exibido para o usuário, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, real brasileiro, tá? Isso é o que vai ser exibido para o usuário. O que vai ser retornado caso o usuário ele escolher essa opção? Então, qual é o valor que vai ser retornado? O velho, tá bom? O valor vai ser BRL, tá bom? Então, somente a sigla BRL é o que vai ser armazenado aqui na nossa variável moeda, tá bom? Que não é basicamente uma variável, gente, é uma chave que vou ter acesso a esse valor, tá bom? Que é o que o usuário escolheu. Então, bora lá. No name, nós temos o que? O que é exibido para o usuário. No velho, nós temos o que? O que é armazenado dentro da nossa variável moeda, tá bom? Então, bora lá. Dito isso, eu vou copiar e eu vou colar, eu vou copiar e eu vou colar, porque agora só tenho que mudar as coisas, tá? Então, eu vou colocar aqui dólar americano, tá bom? E o dólar americano é qual? O USD. Bem, eu vou colocar o euro, tá bom? Então, euro, que é qual é a sigla? É o EUR, tá bom? Então, bora lá. No name é o que vai ser exibido como opção para o usuário. No velho é o que é retornado, tá bom? Então, bora lá. Vou criar uma variável chamada resposta, tudo a mesma coisa, gente. O prompt. Vou colocar aqui a nossa pergunta, que vai ser exibida para o usuário, tá bom? E aí eu posso dar aqui um print, tá bom? Formatando o string, o Fzinho aí de formatar string. Vou colocar moeda escolhida. Qual é a moeda escolhida? Vai estar dentro da nossa variável resposta e eu posso estar acessando ela pegando pela chave moeda, que me retorna o valor, que é o qual que o usuário ele escolheu, tá bom? Então, bora lá. Nós podemos ver, deixa eu limpar aqui para ficar mais bonitinho. Nós podemos ver que aqui nós temos, ó, real brasileiro, tá bom? Então, lembra comigo, o lado de cá é o que vai aparecer, tá bom?
Name é o que aparece, então vai ser real brasileiro, dólar americano e euro, é o que está aparecendo. O que retorna, o lado do direito, tá bom, gente? É o que vai para dentro da nossa variável. Então, aqui, ó, real brasileiro, dólar americano e euro. Eu vou escolher o euro, tá bom? Então, o que, que vai ser retornado? O que vai ser exibido aqui para mim? Moeda escolhida. O que, que vai ser exibido aqui? O EUR, tá bom? A sigla. Então, moeda escolhida, EUR, tá? Então, é assim que funciona, tá bom? Bem, bora lá. Vamos continuar. O que que a gente vai ver agora, tá bom? A gente vai criar um menu com ícones personalizados, tá? Então, a gente pode adicionar o quê? Ícones para cada opção, tá? Isso, na verdade, é só mesmo para deixar as coisas um pouco mais bonitinho, tá, gente? Então, vamos lá, vou passar aqui bem rapidinho, tá? Na verdade, eu vou copiar isso aqui, eu vou colar, porque a gente só vai mudando as coisas, tá? Tenho aqui a nossa lista de dicionário de pergunta, tá? Cada dicionário a gente tem uma, a gente está definindo uma pergunta, então o tipo, enfim, tá? Os detalhes da nossa pergunta. Então vai ser list, tá? A variável que a gente vai criar vai ser rede social. Aqui eu vou dizer, a mensagem vai ser exibida para o usuário vai ser escolha uma rede social, tá? Lembre, no name é o que vai ser exibido para o usuário, tá bom? E no verbo, o que é aquilo que vai ser armazenado dentro da nossa variável, tá bom? Então, primeiro eu vou colocar aqui, vou colocar um ícone e vou colocar aqui, ó, Facebook, tá bom? E aí o que vai, se o usuário escolher Facebook, o que vai ser armazenado dentro da variável? A palavra Facebook, tá bom? Bem, bora lá. Vamos colocar aqui um ícone, tá bom? E eu vou colocar aqui, ó, Instagram. Isso é que vai ser exibido para o usuário. Se o usuário escolher Instagram, o que vai ser armazenado? A palavra Instagram, tá bom? Bem, o próximo. Vou colocar aqui Twitter, tá bom? Se o usuário escolher, o que vai ser armazenado? A palavra Twitter. Isso tá bom, né? A gente poderia continuar aqui, podia fazer um para o YouTube, um para não sei o quê. E são tantas redes sociais, né? Até a gente se perde. Então, tá bom. Escolhemos. Agora eu faço o quê? A gente exibir, tá bom? E aí, para me acessar, vou ter que pegar aqui a rede social e mudar no lugar de moeda. Agora é rede social, tá bom? Então, vou colocar aqui também rede social escolhida. E aí, vou imprimir, tá? Então, bora lá. Então, a gente pode ver que a primeira parte é o que é mostrado para o usuário. Então, nós temos aqui o Facebook, Instagram e Twitch, tá bom? Então, eu vou escolher aqui o Instagram e a rede social escolhida, Instagram, tá? Então, o que é passar, armazenar dentro da minha variável é o que está na direita. O que é exibido para o usuário é o que está à esquerda, tá? Então, bora aqui. Bem, antes da gente ir pro, né, fazer nosso projeto completo, né? Vamos só criar aqui uma lista com a opção de cancelar, tá? Então a gente pode fazer o quê? A gente pode adicionar uma opção especial para quê? Para permitir que o usuário saia do menu sem escolher nada, tá? A gente pode estar dando essa opção, né? Então, normal, gente, ó. Na biblioteca em KittyPy, eu vou importar o prompt, tá bom? Vou fazer a minha pergunta aqui, tá? Eu tenho uma lista de dicionário. No dicionário, eu estou definindo, né, os detalhes da minha pergunta. Então, eu tenho o tipo, tá bom? E aí, eu vou copiar aqui de cima, né? Que é para adiantar o serviço, né? Vou colocar aqui uma ação. A mensagem que vai ser exibida para o usuário, tá? É o que deseja fazer. E aí, vou passar minha lista
vai ser iniciar configurações, sair. Vou criar a variável chamada resposta. Vou chamar o nosso prompt para exibir a mensagem. Qual é onde está a nossa pergunta? Está dentro da variável pergunta. E aí a gente pode o quê? Dar um print, né? Podemos fazer aqui uma verificação, né? Sim. Se a opção escolhida para o usuário, né? Foi igual. Sair. O que eu estou fazendo, eu estou verificando se a opção escolhida pelo usuário foi o quê? Foi sair. Se foi, eu vou dar aqui um print, saindo, tá? Então, se o usuário escolheu sair, eu exibo uma mensagem de despedida. Se não é sair, quer dizer que ele escolheu alguma dessas outras aqui. Então, eu só vou imprimir, né? Vou dizer para ele, né? Vou vir aqui, ó, print, vou matar string. Você escolheu, e aí vou vir aqui, vou pegar isso aqui, né? Que a gente já sabe que é assim que eu acesso a resposta, né? Dado pelo usuário. Então, você escolheu e aqui vai estar o que ele escolheu, tá? Então, se o usuário escolheu qualquer outra opção, eu vou exibir a opção escolhida, tá? Então, aqui é algo bem simples, né? Só pra gente. Então, iniciar configurações, sair. Então, sair, tá? Bem, agora vamos sim colocar a mão na massa, tá? Vamos criar aqui um projetozinho um pouco mais completo, tá? Agora que a gente já viu como é que funciona, vamos colocar a mão na massa. Bem, Jéssica, o que iremos fazer, tá? Bem, eu quero criar com vocês um menu de configurações, tá? Qual é a ideia, gente? A ideia é criar um sistema de configurações que vai permitir o quê? Que vai permitir o usuário escolher entre várias opções e executar essas ações específicas. Então, o que eu vou fazer? Para cada uma delas, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a validação de entrada, então eu quero garantir que o usuário escolha uma opção válida, tá? Eu quero fazer também as ações personalizadas, então eu vou adicionar funcionalidades reais para cada configurações. É, eu vou fazer também a parte do loop de repetição, então eu vou permitir que o usuário ele faça várias configurações sem sair do programa. E também eu vou criar o quê? Mensagens amigáveis. Eu vou colocar eu vou usar uns emotes, entendeu? Umas mensagens claras, porque para melhorar a experiência do usuário, para ficar bonito, tá? Então, bora lá. Sem delonga, vamos colocar a mão na massa, porque fazer, né, um projetinho mais complexo demora um pouquinho mais, né? Então, bora lá da biblioteca em que ele vai. Eu vou importar prompt, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar a nossa função principal do nosso programa, tá bom? Então, eu poderia vir aqui e criar o def main, porque a gente sabe que o main é a função principal, né, do nosso programa, tá? No caso, eu vou dar um nomezinho para ele, tá? Então, eu vou chamar de sistema configurações, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer, vou criar aqui um loop infinito, tá? Por que eu estou criando um loop infinito, gente? Porque eu quero permitir que o usuário faça várias configurações, tá? Somente uma, várias, tá? Bem, coisa que eu vou fazer é criar o quê? A nossa pergunta, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Criar a nossa pergunta com as configurações que ele deseja alterar, tá bom? Bora lá, o que eu vou fazer? Vou configurar primeiro o tipo, tá? Então, o tipo vai ser de list, tá? Foi o que nós aprendemos, né, nessa aula. Variável que a gente vai guardar a resposta do usuário, a opção escolhida pelo usuário vai se chamar config. A mensagem que vai ser exibida para o usuário vai ser escolha uma configuração, tá bom? E aí eu vou ter o quê? Uma lista de opções para poder
está passando para o usuário, tá? Então, as opções disponíveis vão ser essas aqui. Bora lá. Lembrando, no name, nós temos aquilo que é exibido para o usuário e no velho, nós temos o quê? Aquilo que é armazenado na nossa variável, tá bom? Então, o que vai ser exibido? Alterar resolução. E aqui eu coloco resolução. Bem, para ficar bonitinho, vamos colocar uns emotes, né? A gente falou que ia trabalhar com emote, então vamos trabalhar com os emotes, tá? Bem, bora lá. Vamos criar a segunda opção, tá? Que vai ser o quê? Alterar tema. E aí, o que vai dentro da nossa variável? A palavra tema, tá? E aí, vamos colocar aqui esse motezinho, ficar bonitinho. Bem, terceira opção, tá? Ajustar o quê? Vamos ajustar o volume. O que vai para dentro da nossa variável, se essa opção for escolhida, tá? E agora vamos colocar aqui um smotzinho aqui de... E aí, por fim, vamos que sair, né, da opção T, sair. Foi a última coisa que a gente viu, né, nessa aula, né, que era dar a opção para o usuário poder sair, né? Então, o que vai retornar aqui? A palavra sair, tá bom? Bem, feito isso, já temos aqui a definição, o quê? Da nossa pergunta, né? E com o quê? Com a lista, né? Com as opções disponíveis. Agora vamos, né? Exibir isso para o usuário. Então, vamos criar aqui uma variável chamada resposta e vamos pegar aqui o nosso prompt para a gente poder exibir a nossa pergunta. Onde está a nossa pergunta dentro da variável pergunta, tá? Agora eu quero fazer o quê? Quero fazer aqui as verificações, tá? Então, eu vou verificar se a resposta do usuário, né, o que ele escolheu, e o que ele escolheu está onde, eu acesso como? Pela chave config, não é verdade? Então, a chave vai me retornar o quê? O valor escolhido pelo usuário, a opção escolhida pelo usuário. E eu vou verificar se é igual resolução. Opa, resolução, tá? Por quê? Porque esse é o valor que é retornado, tá? Resolução. Então, se for, aí eu quero criar uma função, tá bom? Que vai alterar essa resolução. Então, eu vou criar uma função chamada alterar resolução. Nós não temos ainda é, essa função, tá bom? Mas vamos lá, o que eu vou fazer? Se a opção correspondente à escolha do usuário for resolução, o que eu vou fazer? Se o usuário escolher, né, alterar a resolução, eu vou chamar o que? Essa função, que eu não tenho ainda. Então, eu vou vir aqui em cima e eu tenho que criar. Então, def alterar resolução, tá? Eu não vou precisar que ele me passe nenhum parâmetro, tá? Então, nós temos o quê? Nós estamos definindo a função, então nós temos o def, a palavra reservada do Python, para poder definir a função. Estou dando o nome da minha função, alterar a resolução, e eu não vou passar, não espero receber nenhum tipo de parâmetro, argumento, tá bom? Então, bora lá. Eu vou exibir as opções de resolução disponível. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer aqui alguns prints, tá? Vou pular aqui uma linha. Opções de resolução disponíveis. Vou dizer para o usuário quais são as opções que temos aqui, tá? Então, eu vou falar para ele que a opção 1 é 1920 por 10,80, tá? Então, isso aqui é o quê? É o Full HD, tá? É o que nós estamos acostumados.
Eu vou dar também a segunda opção, que é o quê? 1280 por 720, tá? Aqui nós vamos ter o HD. Bem, agora vamos também dar mais uma opção aqui, né? Para não ficar só. é, é, tive que atender aqui, gente, o celular. Bora lá. Vamos colocar aqui mais uma opção, tá? 800 por 600, tá? Essa aqui é o quê? Um CVGA, tá? Bora lá. Agora nós vamos pedir ao usuário para ele escolher o quê? Uma dessa resolução, tá? Qual é a resolução que ele quer, tá? Então, vou criar uma variável chamada escolha, que eu vou atribuir o quê? O que o usuário digitar, tá bom? Então, escolha uma resolução. Então, eu vou dizer para ele que ele pode escolher um, dois ou três, tá? De que ele entenda que ele tem que colocar os números, tá? E agora eu vou fazer a verificação. Então, eu vou verificar a escolha do usuário e aí eu vou exibir a mensagem correspondente. Então, se a escolha do usuário for igual a um, tá? Tem que colocar string, porque aqui retorna uma string, tá? Então, se for igual a um, print resolução alterada para. E aí, vamos colocar aqui, isso aqui. E aí, vamos colocar aqui uma telinha aqui, tá? Se não, se a escolha for igual à opção 2, vamos copiar esse print. A resolução alterada foi para, vamos pegar aqui a opção 2 aqui. Se não, se a escolha for igual a 3, vou imprimir essa daqui. Se não, quer dizer que ele não escolheu nenhum, nem dois, nem três. Então, a escolha dele está errada. Então, opção inválida. Nenhuma alteração foi feita, tá? Por quê? Porque ele tinha que escolher a opção um, 2 ou 3. Se ele escolheu 4, 5, 6 ou outra coisa, não existe. Nós só temos a opção um, 2, 3, tá? Então, tá bom. Dito isso, já está pronta aqui a nossa parte de resolução. Bem, mas suponhamos que ele não escolheu a opção de para alterar a resolução, né? Suponhamos que, bora lá, ele né? Se não, se a resposta do usuário, né, o que o usuário escolheu foi o tema, né? Então, se foi o tema, eu tenho que criar uma função para quê? Para alterar o tema. Eu tenho que dar a opção para o usuário alterar o tema. Por quê? Porque se ele veio aqui e escolheu, ó, eu não quero fazer a alteração da resolução, eu quero alterar o tema. Então, se ele quer alterar o tema, vamos criar, né, essa função. Ainda não temos essa função, vamos criar ela, tá bom? Então, aqui embaixo, prontinho. Agora, nós podemos estar, o quê? Definindo a nossa função de alterar tema. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui e eu vou colar aqui.
tá? Porque a gente só muda mesmo o que vai ser, o que vai aparecer aqui, tá? Então, bora lá. Primeira mensagem que vai aparecer vai ser temas disponíveis. Bem, o primeiro opção vai ser o quê? Claro. E o segundo vai ser o quê? Escuro. Essas duas opções que nós temos, tá bom? Opção claro, a opção escuro, tá? E aí, posso até colocar aqui um solzinho, tá? Para a pessoa entender que é claro, e a lua aqui entender que é escuro, tá? Bem, eu vou também ter que pedir para o usuário, né, escolher. Então, escolha tema, tá? Então, ele tem a opção de escolher um ou dois, porque é as únicas opções que eu tenho aqui, um e dois. Então, eu tô falando para ele, ó, um, dois, claro ou escuro, tá? E aí eu vou fazer o quê? A verificação. Nesse caso, nós não vamos ter esse terceiro aqui, porque nós só temos o quê? Duas escolhas. Então, se ele escolheu a opção 1, eu vou dizer para ele aqui, ó, tema alterado para claro, tá bom? E aí, eu vou vir aqui e pegar aqui esse motezinho para colocar aqui, tá? Se ele escolheu o 2, tá bom? Então, eu vou dizer para ele, tema alterado para quê? Para o escuro, tá? E aí, eu vou colocar aqui esse motezinho, tá? Bem, se ele não escolheu a opção 1, não escolheu a opção 2, então ele errou. Então, eu vou falar para ele o quê? Opção inválida. Nenhuma alteração que feita, tá? Então, a minha mensagem serve para esse contexto também. Bem, vamos voltar lá. Então, eu posso ver aqui que eu já consigo fazer alteração para a resolução e eu já consigo fazer alteração para o tema. Agora eu preciso ajustar o volume, né? Vai que o usuário ele escolheu essa opção. Se eu estou dando a opção, eu tenho que né, dar a solução para ele, né, para ele poder estar fazendo. Então eu vou criar aqui mais um relief, tá? Então, bora lá. Se o que ele escolheu foi o volume, foi alterar o volume, então eu vou colocar aqui ajustar volume. Vai ser o quê? O nome da nossa função, tá bom? Nós não temos ela ainda, mas nós vamos o quê? Criar. Então, aqui embaixo da função tema, eu vou vir aqui e vou criar a nossa função ajustar volume, tá bom? E agora vamos dar as opções para o usuário, tá bom? Então, eu vou chegar aqui e vou criar uma variável chamada volume, porque eu vou atribuir para dentro dela qual é o nível de volume que ele quer fazer a alteração, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pedir ao usuário para digitar um nível de volume, tá? Então, eu vou criar aqui um input, tá bom? Vou pular uma linha e vou dizer, olha, digite o nível de volume, tá bom? Então, ele pode escolher desde o 0 a 100, tá? Que é o máximo. O mínimo, 0, que não vai ouvir, escutar nada, 100, né? Estrondando tudo. Bem, agora eu vou verificar se o valor digitado é um número entre o quê? 0 e 1, tá? Então, eu vou vir aqui e volume for, né? For um dígito e o volume, né? Estou transformando, lembra, gente, isso aqui vai vir uma str, tá? Uma string. Então, o que eu estou fazendo, eu estou verificando primeiro se ele é um número, tá? Se ele é um dígito, tá? Então, é um dígito? Se isso aqui for, isso aqui vai se tornar o quê? Verdadeiro. E agora eu tenho que fazer a nova verificação, tá? O AND. Lembra, gente, quando eu tenho um operador AND, ele só é verdade, o operador AND, ele diz que ele só é verdade quando ambos são verdadeiros, tá? Então, para eles retornar true aqui, o que tem dentro da variável volume tem que ser um dígito, tá? Tem que ser dígito. E eu vou transformar, então, já que ele é um dígito, e o que tem aqui em um número inteiro, tá bom? E aí eu vou verificar se ele é igual
a zero ou menor ou igual a 100. O que eu estou, na verdade, fazendo aqui? Bora lá. Eu estou verificando, tá bom? Se o valor digitado é um número, tá bom? E se esse valor digitado, né, ele está entre 0 e 100, tá bom? Se tivesse, isso aqui for verdade e isso aqui for verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou cair aqui dentro, tá? E aí eu vou imprimir para o usuário, tá bom? Eu vou falar para ele, ó, o volume ajustado para aí o volume que ele escolheu, né? Volume que está dentro da variável volume, vou colocar aqui porcentagem. Vou escrever aqui errado, aqui é volume. E aí eu poderia colocar aqui o ícone, tá? Bem, se não, quer dizer, não é um dígito e o que ele não é um dígito ou o que ele escolheu não está entre 0 e 100, tá bom? Então eu vou vir aqui e dizer para ele, ó, valor inválido. O volume deve estar entre 0 e 100. Ah, então eu vou avisar para ele que está errado e qual é o valor que deve estar o volume, né? Então, pronto. Bem, já fiz resolução, o tema e do volume. Quais são as opções que nós temos aqui? Resolução, alterar a resolução, alterar o tema, ajustar o volume. Mas nós temos também a opção de sair, não é verdade? Então, bora lá. Se o usuário ele escolheu algum desses, se, né, resolução, vai alterar a resolução. Se foi o tema, vai alterar o tema. Se for volume, vai chamar a função para ajustar o volume. Se não, quer dizer que ele escolheu de sair, tá? Então eu vou chegar aqui e vou só exibir uma mensagem para ele. Saindo do sistema de configurações. Até mais. E aqui eu coloco aqui um emotezinho para ficar bonito na visualização. E aí saiu do loop, tá bom? Então eu vou o quê? Sair do loop e encerrar o programa. Bem, bora lá. Fui lá, fiz a parte de alterar a resolução. Poxa, eu não vou finalizar o meu programa. Vou perguntar para o usuário, fazer aqui uma pergunta. Eu vou criar uma variável chamada pergunta repetir, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou perguntar ao usuário se ele deseja fazer outra configuração, tá bom? Aí eu vou ficar aqui, vou definir o tipo. Bem, gente, é algo simples. Eu quero somente uma única resposta do usuário. Sim, não. E a gente já aprendeu que tem um carinha que vai me facilitar a minha vida com o usuário. Por quê? Porque se eu for perguntar para ele deseja fazer outra configuração, eu só quero que ele me diga se ele quer ou se ele não quer. Sim ou não. Então, confirme. Ele só dá duas opções para o usuário, sim ou não. Ele quer continuar fazendo outra configuração ou ele não quer, ele quer sair do programa, tá bom? Então, a gente vai usar o confirme. Então, vou atribuir aqui o nome da minha variável, repetir. Vou criar uma mensagem, né? Que vai ser exibida para o usuário. Deseja fazer outra configuração. E eu vou deixar aqui como default, com padrão true. Caso ele não digite nada, vai ser true, entendeu? Ele vai continuar fazendo aqui outras configurações, tá? Bem, vou criar a variável chamada resposta repetir. Vou exibir a mensagem para o usuário, onde está a minha, a minha pergunta, dentro da minha variável pergunta repetir, tá? Dito isso, agora basta eu vir aqui se
Note, quer dizer, se o usuário escolheu não continuar, né? Então, se note, a resposta, repetir, dentro da nossa chave, repetir, for no, quer dizer, não é true, eu vou cair aqui. Então, se o usuário escolheu não continuar, eu vou exibir o quê? Uma mensagem de agradecimento. E eu vou o quê? Encerrar o programa. Então, eu vou vir aqui e vou falar assim, ó, para o usuário. Obrigada por usar o sistema de configurações até mais. E aí eu coloco aqui, cadê aqui o nosso tchauzinho? Tchau, tchau, bye, bye. Tá? E aí dou um break aqui e saio do meu loop infinito e encerro o meu programa, tá bom? Agora que está tudo pronto, eu vou chamar a nossa função principal. Então, se esse script for o main principal, foi esse script que estiver rodando, quero que então acesse a minha função sistema de configurações, tá bom? E aí ele vai vir aqui, vai chamar a nossa função, e aí tudo isso aqui vai começar a acontecer, tá? Então bora lá, vamos passando aqui junto comigo. Vou rodar o programazinho e veja que a primeira coisa que aconteceu foi o que? Ele exibiu o que? As opções aqui para mim poder escolher uma configuração. Então, você quer alterar, vou colocar aqui um espaçozinho, né, que tá bem grudado, alterar a resolução, alterar o tema, né, ajustar o volume, tá? Então, eu vou colocar aqui a primeira opção, alterar a resolução. Bem, veja que caiu aqui, tá bom? E ele chamou o quê? A minha função alterar a resolução. E aqui em alterar a resolução, veja o que nós temos. Ele parece aqui as opções de resolução disponível. Então, a gente pode deixar em Full HD, em HD e em SVGA, tá bom? Então, eu tenho a opção 1, 2 ou 3. Então, eu vou colocar a opção 1, tá bom? Então, eu quero o Full HD. Então, resolução alterada para 1920 por 1080, tá? Então, Full HD. Deseja fazer outra configuração? Por quê? Porque ele caiu aqui, ó. Pam, 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 na segunda pergunta, tá bom? Foi exibida a segunda pergunta e ele tá perguntando: deseja fazer outra configuração? Veja, ele é de um confirme. Então, eu tenho que passar aqui sim ou não? Yes ou no, tá bom? Então, eu vou colocar aqui yes. Eu vou de novo alterar a resolução, tá bom? Agora, eu vou colocar algo que não existe. Por exemplo, a opção A. A opção A, ela não existe. Então, opção inválida. Nenhuma alteração foi feita. Então, a gente vê que está funcionando. Então, bora continuar, tá bom? Vamos agora alterar o tema, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Ele caiu aqui e ele chamou minha função alterar tema. Onde nós temos aqui o alterar tema, nós temos aqui, tá bom? Bem, bora lá. Opa. Alterar tema. Então, tema disponível, claro ou escuro, tá bom? Então, eu posso escolher um ou dois. Bem, bora lá. A gente gosta de programar, né? De ver as coisas no tema escuro. Então, opção 2, tá bom? Então, tema alterado para escuro. Deseja fazer outra configuração? Sim! Eu vou de novo alterar o tema. Eu tenho a opção 1 e a opção 2. Então, eu vou colocar agora a opção 6. Opção inválida, nenhuma alteração foi feita. Pronto, tá validando. Bora lá, vamos continuar. Agora eu vou ajustar o volume, tá bom? Então, novamente, o que aconteceu? Ele caiu aqui, tá? A opção escolhida foi volume. Então, vai chamar o quê? A minha função ajustar volume. Ajustar volume, ele já chega aqui e já me faz o quê? Já me pede. E aí eu tenho aqui um problemezinho, né? Ajustar volume, ele saiu do programa. Por quê? Vamos ver aqui. Ajustar volume. Onde está o erro? Vamos ver aqui. O erro tá aqui, ó, gente, ó. Ó, escrever errado é o erro, tá bom? Esse é o erro. Escreva certo e não vai ter erro. Volume, gente, escrevi aqui o nome errado, tá? Então, volume. E agora volume, então tá certo, agora vai funcionar. Bora lá, ajustar volume, pronto. Então, ele caiu aqui.
E agora vamos aqui. O que ele vai imprimir para mim? Digite o nível de volume, de 0 a 100. Então, ele está aqui, ó. Digite o nível de volume de 0 a 100. Vou colocar 30, né? Volume ajustado para 30%. Então, ele imprimiu. Vou dar yes, quero de novo, quero ajustar o volume. Bem, bora lá. Ele tem que ser o valor entre 0 e 100, tá? Então, se eu colocar o 120, não vai funcionar, tá bom? Valor invertido. O volume deve estar entre 0 e 100. Bora de novo. Ajustar volume. Eu vou colocar 0. O 0 vai funcionar, tá bom? Volume ajustado para 0%. Bem, bora de novo. Ajustar volume. Eu vou colocar agora menos 1. Valor inválido. O volume deve estar entre 0 e 100. Então, está tudo funcionando, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer aqui os ajustes, agora tudo bonitinho, tá? Alterar a resolução. Eu quero Full HD. Quero fazer outra alteração, eu quero alterar o tema, eu quero deixar escuro, tá? Opção 2, tá? O tema alterado para escuro. Eu quero continuar. Agora eu quero ajustar o volume. Eu quero deixar 30%. Então, volume ajustado para 30%. Deseja fazer outra configuração? Não, agora... Não, vou colocar yes, vou assim, porque eu quero agora o de sair, né? Temos que testar o sair. A gente não testou o de sair, então vamos testar o sair, tá? O de sair, ele vai só imprimir aqui uma mensagem, saindo do sistema de configuração, até mais, e vai finalizar o programa, tá? Então, sair, saindo do sistema de configuração, até mais. Pronto, tá? Então, está tudo que funcionando. Ah, Jéssica, mas você não testou o último. Vamos testar. Alterar a resolução. Vou colocar aqui que eu quero VGA, tá? 3. Deseja fazer outra operação? Não, tá? Obrigado por usar o sistema de configuração. Até mais. Então, tudo está funcionando, tá? Então, a gente fez aqui um projetinho, tá? Um pouco mais complexo, mostrando como seria feito. Lógico, aí você consegue agora, né, gente? Eu dei o caminho das pedras. Agora vocês conseguem modificar para aquilo que vocês precisam, né? Só para vocês verem realmente como pode ser feito, né? Como utilizado, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.